Estamos de volta com o seu programa Rafael Abud, discutindo e debatendo e apresentando as variações, a diversidade e a acessibilidade musical e corporal superando limites. Neste segundo bloco nós temos a honra de receber Patrícia Aracaki, ela que é uma profissional de recursos humanos, marketing, palestrante especializada na gestão de treinamentos em processo de recrutamento e seleção por competência. É uma vasta trajetória em empresas de grande porte, que realmente é um currículo respeitado. E também o Rodolfo Zonevan, é jornalista, publicitário, redator técnico, produtor de televisão e também está aqui para debater conosco. Nós temos muita coisa para falar sobre esse tema, principalmente porque fala-se muito e questiona-se. Na hora que nós vamos ver, que eu vejo nas ruas, eu filmo, eu fotografo uma cadeira, né, sendo empurrada para o meio da rua porque a calçada não tem acesso, tem um poste no meio, não dá para passar. É um carrinho de bebê com a mamãe preocupada de jogar um carro na rua com trânsito em duas mãos de direção, porque não passa um carrinho e as autoridades não fazem nada. Outro dia até abordei uma cadeirante, ela disse, olha, precisava colocar o prefeito andando aqui na cadeira para ele fazer um teste só um dia, não precisa mais que isso. Aí depois ele vai dizer se realmente a cidade tem acessibilidade ou não. Patrícia, tudo bem? Prazer ter com você aqui. Rafael, né? Obrigada uma honra pelo convite, ter você aqui, viu? Tá bom? E Rodolfo também, muito uma honra muito grande. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Nós temos acessibilidade, a sociedade está realmente preparada, as cidades estão preparadas. Como é que vocês avaliam? Como é que vocês fazem? Patrícia primeiro. Olha, hoje eu acredito que não. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão e sofro bastante com a falta de acessibilidade. Né? Hoje eu busco andar pelas ruas e não mais pelas calçadas, né? É quase impossível. São buracos, até quando eles fazem construção também, que eles acabam fechando com as faixas, né? Então uma pessoa com baixa visão, se à noite principalmente, acaba não vendo e pode tropeçar, cair. Então é muito perigoso hoje andar na calçada. Você me falava ali de algumas incoerências que existem, por exemplo, no metrô, por exemplo. Né? Quer falar? A faixa tátil do metrô, outro dia eu estava observando, eu ainda não uso uma mobilidade, uma bengala, mas eu estava observando, existem essas faixas táteis que acabam te levando para lugar nenhum. Eu fiz até uma brincadeira com o Rodolfo, né, Rodolfo? Mostrei pra ele que eu ia de um lado pro outro e que eu dava de cara com a parede, depois uma coisa assim, sem nome, assim, não era nem parede, parecia um buraco, mas a gente até brincou, né? Falou, a gente vai entrar agora no mundo de Harry Potter, porque não leva. O que nós percebemos de maneira geral, né? Quando eu pude conhecer, eu sou um portador de deficiência temporária, né? Eu sofri um acidente em dezembro, estou me recuperando ainda, e pude entrar nesse universo, eu não vou dizer, mas de uma forma bastante sensitiva. Pude perceber o quanto uma pessoa portadora de deficiente, um deficiente físico, ele realmente sofre muito nesse sentido. Uma das coisas que eu elenquei, eu trouxe alguns números, né? Só para se ter uma ideia, tem um decreto federal de acessibilidade nas estações do metrô, é o decreto 5296 de 2004. Ele prevê que todas as estações de metrô e trem têm que ter acesso. Só que nós temos das 148 estações de metrô e trem, apenas 73 têm acesso. Eu contava para a Patrícia, né, que eu sofri particularmente casos que você fica esperando as pessoas abrirem acesso ao elevador, porque ele é trancado. Se ele ficar aberto, outras pessoas têm acesso. E como se o deficiente, né, ou o portador, ele não tivesse nada para fazer, ele tivesse o dia todo para ficar esperando. Exato. Outra coisa que é um absurdo é o espaço dos elevadores, é muito pequeno. Não dá para fazer nenhum. Você entra, tem que ficar parado. Você não consegue nenhuma mobilidade dentro do espaço com a sua cadeira. E eu vivi todo esse momento como cadeirante por 2 meses. Outra coisa, você sempre é jogado às sarjetas. Né? Existe um decreto da prefeitura que diz que deve existir, isso é interessante, eu anotei aqui, deve existir de 2 a 3% de queda na calçada. E eu fiz um levantamento, se fosse essa regra levada, 90% das calçadas de São Paulo, elas teriam que ser destruídas e reconstruídas. Então você vê o quanto a acessibilidade, como você muito bem disse no início do programa, ela não é ainda pensada. Já se evoluiu muito, né, Patrícia? Muito.
mas ainda não está sendo tratada como deve ser. Eu fiz uma palestra recentemente com uma multinacional americana sobre diversidade. E parece que a sociedade ainda encara com uma anormalidade, né, a necessidade de acessibilidade, porque a pessoa olha só a sua condição, como se a sociedade fosse composta só de eus iguais a mim. Exatamente. Não, a diversidade você tem que olhar todo o cenário, você tem criança, você tem pessoas de pesos, alturas diferentes e necessidades diferentes. Então eu não posso padronizar por uma média fora da realidade. Né? Então, chega-se ao absurdo da pessoa não caber no assento de um avião. Por exemplo, eu ia falar isso agora. Os obesos não têm assento. Exatamente. Ele não é obeso, bastou ser um pouquinho mais gordo e já está fora. Exatamente. Já está verdade. Então, é que tudo que foge do padrão acaba sendo um desvio do padrão. E aí as pessoas não sabem como tratar e não vê uma forma, né, de acessibilidade para essas pessoas. Exatamente. É por isso que nós colocamos, por exemplo, e são do universo de deficientes, são 24,5 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência. Então nós não estamos falando também de uma força representativa pequena, uma força representativa muito forte. Muito forte. Eu até não gosto muito de chamar de deficiência, porque não se trata tanto de uma deficiência. É uma condição diferenciada que qualquer um, a qualquer momento, pode passar a ter. Não é? A pessoa cai, quebra o fêmur, não anda mais. E outra coisa, que aconteceu comigo, 6 meses passando por isso, né, Patrícia? Tive a oportunidade de conhecer a Patrícia. Estamos trabalhando juntos num projeto que se chama Nova Ordem, onde nós não vemos deficiências, nós vemos novas eficiências. E por que isso é a essência do projeto? Porque você, como muito bem colocou no início, nós temos a necessidade de procurar novas alternativas. E aí você acaba descobrindo novas eficiências. É a tônica máxima do nosso projeto. Sim, é usar a criatividade dentro de um mundo diferente. Então, o quanto eu tenho que ser criativa, o quanto o Rodolfo tem que ser criativo para o dia a dia, para o trabalho, para os estudos, para a família. Então, temos que ser muito criativos, né? Nosso dia a dia não é fácil. E com isso a gente consegue superar limites e mostrar para aqueles que não têm essas limitações o quanto eles estão sendo inúteis, sendo pouco utilizados. Eu sempre cito as Paralimpíadas. Quando você vê um eletricista cego, um eletricista programador de computador, né? Quando você vê pessoas com menos mobilidade fazendo coisas que as pessoas que têm mobilidade não fazem. Exatamente. Né? E ele faz com maestria. Porque ele está concentrado, ele tá realmente trabalhando, ele está naquela essência daquele momento. Porque ele não tem nada que o disperse. E um exemplo claro disso são as Paralimpíadas. Né? Sim, com certeza. As Paralimpíadas estão demonstrando que existem novas eficiências. Tem um vídeo, inclusive, na internet, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de um cidadão que não tem os braços. Exatamente. Ele toca violão com os pés. Sim, já vi também, já vi no YouTube. É a coisa mais linda. Como é que pode imaginar um cara tocar violão com os pés? Agora, né, não é mais impossível. Né? Aliás, impossível, via de regra, é quase sempre aquilo que não foi tentado. Né? Isso mesmo. Há pouco tempo atrás mostrou-se na televisão uma moça que mora no interior e que ela não tem os braços. Casada, dirige automóvel, o carro é todo adaptado para ela. Né? Quando ela sai para almoçar fora, ela come com os pés no restaurante, ela faz todo o serviço de casa com os pés, ela se maqueia, ela se cuida, seca o cabelo, tudo com os pés. Fantástico, né? Não é? Fantástico. Então, nós não podemos nos render à limitação, nós temos que superar os limites. Exatamente. Né? Mas quando a gente supera os limites, depois sai e encontra uma sociedade que discrimina, uma cidade que não tem acessibilidade, dá a impressão que a gente está errado. E isso também no ambiente corporativo, que é o objetivo do nosso trabalho em conjunto. Né? É orientar as empresas e os empresários para que tenham essa consciência também voltada à acessibilidade, não só física, como também profissional, dentro dos quadros corporativos, aproveitando essas eficiências. Aproveitando as potencialidades e minimizando as restrições. Eu sempre costumo dizer,
Uma pessoa trabalha mais porque ela tem uma deficiência, ela trabalha menos porque ela tem uma deficiência? Não, porque é dela, é de essência. Né? Então a deficiência ela não entra nesse sentido de trabalhar muito, de trabalhar pouco, de fazer bem feito ou mal feito. Isso é do ser humano, é inerente dele, né? Da personalidade dele. E aí eu vejo que as empresas ainda pecam um pouco na contratação dessas pessoas, porque valorizam a deficiência. Muitas vezes eu recebo ligações me oferecendo um trabalho qual eu já não executo mais, que eu executei há muitos e muitos anos atrás. E aí eles me perguntam assim, eu tenho uma vaga assim, assim. E você tem laudo? E você é deficiente? E você tá dentro da lei de cotas? Né? Então, hoje o mundo já não funciona mais assim. É uma lástima, né? Vir por uma obrigatoriedade legal e não por uma solidariedade, por um reconhecimento. Sim, e não é nem solidariedade, eu acho que você aposta no potencial. Os profissionais de RH hoje têm que estar atentos para as potencialidades. E tem que dar recurso para poder diminuir as diferenças e dar pé de igualdade. Hoje, onde eu trabalho, eu me sinto de igual para igual. Né? A disputa pelo bônus, por tudo que tem, é igual. E eu faço com que as pessoas com quem eu contrate, que elas pensem dessa forma também. Que é muito importante a volta também com a pessoa com deficiência. As pessoas falam muito em palestra de sensibilização, de conscientização para gestores. E esquecem da pessoa com deficiência. Tem que ter um incentivo da empresa de que essas pessoas façam carreira, de que elas queiram ficar e sair desse rouba-monte. Não adianta um banco rouba do outro, uma loja rouba da outra. Então, nunca vai terminar isso, né, Rafael? Porque se você tem ideia, eu trouxe outro dado aqui que é importante, você tem apenas de um universo, você tem 1,6%, é isso mesmo? 1,6% da população, é o que ele falou, é o rouba-monte. Né? Então você tem 1,6% dessa população que está preparada. O restante dos 24,5 milhões, né, tirando 1,6%, ainda é uma massa que precisa ser trabalhada, que precisa ser preparada. Não só as empresas têm que ser preparadas, mas também as pessoas portadoras e deficientes. Verdade. Porque não é fácil. 6 meses de experiência que eu estou tendo, a acessibilidade, essa cultura que você tem que aprender, os novos desafios, você tem que ter novos objetivos na minha vida. A minha vida mudou depois que eu conheci a Patrícia. Ela me ensinou, mesmo sendo temporário, ela me ensinou um mundo completamente fantástico. Um mundo onde você tem que cada dia se superar. Porque muitas vezes a gente começa a dar atenção para uma determinada circunstância quando a gente está envolvido nela. E a Patrícia falou uma coisa boa, nós nos conhecemos numa viagem, né? E ela falou, você não teria percebido se não estivesse nessa situação. Eu concordo com ela. Nós somos cegos quando não estamos vivendo a situação. E esse é o programa que eu gostaria de conscientizar as pessoas. Eu estou na fase temporária, mas eu hoje estou na fase permanente, como o quê? Na minha consciência. Sim, porque você passou por isso e soube se colocar no lugar. E vou trabalhar no sentido de conscientizar as pessoas para melhorarem a acessibilidade. Vocês já assistiram Perfume de Mulher com Al Pacino? Sim, assistimos, exatamente. Fantástico. Quando ele dirige a Ferrari, né? A sensibilidade, né? É isso que é uma nova dança tango no salão inteiro. A mulher não queria mais sair com o namorado, que ficou apaixonada por ele. Né? Exatamente. É uma nova eficiência. Ele só perguntou para o rapaz as coordenadas do salão. É tantos metros para lá, tantos para cá, ali tem tal coisa, aqui tem tal coisa, e aquilo na mente dele ficou... Ele projetou e executou naqueles conformes. E foi show de bola. Verdade. Né? Moral da história, valorize as suas restrições e jamais você vai se livrar delas. Então o que acontece? Exatamente. É uma restrição? Ótimo. Né? E isso é para ser superado, não é para ser rendido, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, coitadinho. Não, nada disso, nada. Não, pelo contrário, vamos ajudar você a superar seu limite. Tem gente que não tem nem braço, nem pernas e nada, e vence campeonato ganhando de quem nada com braços e pernas. Verdade. Verdade. E não é uma concorrência desleal, porque o outro que não tem o braço, ele também se supera, ele também treina, né? Ele também dá o melhor de si. São novas eficiências. São novas eficiências. São novas eficiências. Então, nós temos a condição de ir até essas novas realidades. A diversidade abrange tudo isso. Nós não temos mais que ficar
achando que o mundo tem que ser redondinho, do jeitinho que a gente imagina. Né? Ele é do jeito que ele é. Nós temos que encarar essa realidade para que a diversidade atinja convenientemente a sociedade, os lares, as empresas, e o preconceito se extingua com o tempo. Né? Porque fala-se que não tem, mas na prática tem bastante. Né? Rafael, eu tenho uma filha de 12 anos e um filho de 17 anos. A minha filha já é muito engajada nessa questão da inclusão. Né? Ela gosta bastante, até por eu ser mais próxima, enfim, é menina, né, te dá um apoio maior. E eu acredito que essa próxima geração que esteja vindo aí vão ser cidadãos que vai chegar uma época, Rafael, que não vai ser necessário existir a lei de cota dentro da empresa. Sim. Que reserve vagas pra gente com deficiência. Né? A coisa vai fluir de uma maneira tão natural, a inclusão vai acontecer de uma forma muito harmônica. Né? Não, a própria tecnologia está vindo de uma maneira que não vai precisar mais se render à deficiência. Então tem adaptações, tem correções, né? Que a medicina está encontrando aí através de células-tronco, que repõe, que faz os membros recuperarem os seus formatos e movimentos. Exatamente. Com certeza. Então, se a sociedade não se preparar para isso, então, como é que nós vamos conviver? Hoje você está aí, todo inteiro, bonito, aí de repente tem um problema qualquer, um AVC, um acidente, cai. Tem gente que cai no banheiro e nunca mais anda. É isso mesmo. E a qualquer momento, como aconteceu comigo em dezembro. E aí a casa não serve mais para a pessoa. Porque a minha casa não servia mais. Eu tive que passar uma temporada dormindo na garagem. Porque eu comecei a perceber que os vãos de porta não aceitavam uma cadeira de rodas. Eu tinha degraus por toda a casa. Né? Isso me fez pensar, por exemplo, nós vivemos no mundo das escadas. Né? Os arquitetos, com exceção do Oscar Niemeyer, adoram escadas. Né? E as escadas cada vez mais são perigosas para promoverem mais acidentes e gerarem pessoas com maiores problemas nesse sentido. Então, isso também é um problema na sociedade. E quando você gera acessibilidade, isso eu aprendi, você não está criando um mundo só para as pessoas chamadas de deficientes. Você está criando um mundo melhor para todos. Sim. Porque quem não quer mais espaço? Quem gosta de subir escada ao invés de andar numa rampa tranquilamente suave? É muito mais gostoso, evita fadiga, evita tudo. Então é uma sociedade mais tranquila, é uma sociedade com maior qualidade de vida. Eu fico muito angustiado quando eu vejo leis e leis e leis, como se as leis fossem suficientes para conscientizar. Não são suficientes. Não tem tanta lei que fala que tem que ser assim, que tem que ser assim, mas não é respeitada. Né? Acho que tudo que cai na obrigação é ruim, né, Rafael? A coisa tem que ser feita de uma maneira mais consciente. Por amor, tem que ser por prazer de ver a coisa acontecer, de transformar. O ser humano foi feito para ser um agente de transformação positiva, de mudança, de evolução. Não é? Ele fica preso àquela condição, ele se isola naquela condição, ele fica com raiva do outro, o outro fica com raiva dele, e um finge que faz, o outro finge que ajuda, e fica aquela situação que não resolve nada para ninguém. Lei é o que não falta. Eu trouxe um outro número, só para ter uma ideia, a Patrícia falou muito bem da lei de cotas. A lei de cotas tem um valor e o salário médio pago aos deficientes está em torno de R$ 1.036. E a lei de cotas tem um valor. Então se calcula, é um cálculo aí que é feito, né, para se adequar esse número dentro do contexto da empresa. Ela falou muito bem, tem que se haver o quê? Às vezes profissionais que eram altos executivos, levaram um tombo, perderam uma perna, ele vai ser convocado para trabalhar no telemarketing. Não que eu desmereça o telemarketing, mas o cidadão ele perdeu uma perna, ele não perdeu o cérebro. Mas não, ele vai trabalhar no telemarketing. Por quê? Porque a lei de cotas permite e ele é interessante estar naquele quadro. Então é isso que tem que mudar. A consciência, não só das pessoas que estão no comando, como também as que são comandadas. Olha, Rafael, eu não vou citar o nome do banco não, mas em entrevista com uma pessoa com deficiência auditiva, me chocou bastante o relato dela. Ela fez um curso de capacitação que durou acho que 6 ou 9 meses e depois chegou uma pessoa do RH dessa empresa, né, dessa instituição financeira e falou assim, olha, eu tenho 2 oportunidades para você. Ou você vai para o call center ou você vai para o caixa. E ela, na condição de deficiente auditivo severo, ela falou, bom, eu vou para o caixa, que é o menos pior, né? Não é o que eu tenho condições de fazer, mas é o menos pior.
E aí ela foi pro caixa. E o que acontece no caixa? Todos os dias ela tem diferença no caixa. Porque ela não consegue ouvir o que o cliente fala, então ela faz depósito errado, ela dá dinheiro a mais. E aí eu fico pensando, a pessoa já não ganha muito e já tem aquele desconto no final do mês de todo o dinheiro que foi impactado pela deficiência auditiva dela. Certo. Mas o mais triste de tudo isso, Rafael, não é só a grana que sai dela. Ela tem que provar para o lugar onde ela trabalha que ela é uma pessoa honesta. Você já imaginou todos os dias ter que provar que eu sou honesto, eu não roubei, deu a diferença porque eu não ouço, e a empresa não fazer nada por isso, não botar essa pessoa numa área administrativa, não poder observar melhor qual o potencial dela. Quando a gente escolhe oportunidade de trabalho para uma pessoa com deficiência, a gente tem que levar em conta a deficiência dela e também o potencial. Para que essa pessoa tem potencial? O que ela vem buscando? É ver o viés, né? É fazer um deparo. Você que é especialista em desenvolvimento de recursos humanos sabe que o sucesso vem de colocar a pessoa certa no lugar certo. Aí para cumprir a lei, coloca a pessoa errada no lugar errado quer que saia resultado. Então, aí o programa é um insucesso e aí fala assim, puxa, o que não deu certo? As pessoas com deficiência não trabalham. Exatamente. Né? E vira aquele estigma, né? Estigma. Paradigmas têm que ser quebrados, Rafael. Paradigmas, gigantescos paradigmas. Né? E aliás, se você generaliza nivelando por baixo para cumprir a lei, então, como você falou, Rodolfo, um executivo que perdeu uma perna ou tem uma deficiência de mobilidade nos membros inferiores e não no cérebro, não pode atuar como executivo para ficar cumprindo a lei, então ele vai fazer uma atividade básica. Né? Legal isso, né? Quem fez a lei deveria então também pensar, falar assim, então você vai perder o seu mandato e vai ali para o fim da fila porque você fraturou o dedinho do pé e o dedinho do pé não recupera mais, você se tornou um deficiente. Exatamente. Né? Jogando bola, você fraturou lá o tornozelo com a pessoa que está puxando uma perna, então você não pode mais ser parlamentar, não vai poder mais legislar. Eu tive uma experiência, eu perdi um contrato porque na época eu estava com fixador, o cidadão olhou para mim e falou, olha, eu tenho certeza que você não tem condições de realizar o seu trabalho porque isso dispersa a sua atenção. Eu falei, mas como é que você pode ter certeza de uma certeza minha? Então você vê, não fiz o trabalho, ele pôs outra pessoa no lugar, por causa de simplesmente ele estava estarrecido de ver aquela imagem e ele aplicou uma decisão para ele não me ver. Né? E aí eu senti isso na pele, o quanto uma pessoa realmente ela sofre com isso. A acessibilidade aqui, a acessibilidade ao trabalho, a acessibilidade física e a acessibilidade intelectual. Terrível. É terrível. E quando você vê na sociedade pessoas que têm todas as condições, têm uma deficiência grande em QI, qualidade intelectual, né? Em nível intelectual. Você dá uma nota de R$10 para cobrar 8, ele precisa fazer na maquininha, o cálculo para voltar 2 que não sabe fazer de cabeça. Né? Esse aí esse vai ser promovido, ele precisa sim ter um plano de carreira. Isso né? mesmo. E o outro que passou por uma série de experiências tem uma pequena diferença por um acidente ou qualquer coisa desse tipo e vai nivelar por baixo para cumprir cotas. Aliás, eu não vejo senão como um estigma de maior concentração de discriminação do que estabelecer cotas. Exatamente. Né? Porque estabeleceu cotas, você criou uma obrigatoriedade e você tirou a normalidade. Tirou, exatamente. A chance de você ser reconhecido pelo seu mérito. Né? Reconhecer pelo mérito dar o desafio. Sim. Trata como normal. Por que vai tratar como diferença? Não, estimula a pessoa a caminhar para superar o limite dela. Isso que é a nossa principal função. E se a pessoa tem aquela habilidade, deixa tocar o barco. Né? Eu conheço um advogado que não tem as pernas, ele dirige um carro só com as mãos, e tem todos os comandos. Né? E quando ele precisa descer do carro, ele tem a cadeira portátil, ele tira a cadeira, monta a cadeira de roda, sai do carro, se vira sozinho, não pede ajuda. E se alguém se oferecer, ele fica nervoso. Não preciso, obrigado. Exatamente, mas isso é uma questão extremamente natural, né? As pessoas, elas não precisam disso. Não precisa. Elas não precisam disso. É verdade. Existe até uma frase, Rafael, não faça nada por nós, sem nós. Isso é muito interessante porque às vezes a empresa, naquela sede de contratar e de adaptar, acaba esquecendo de perguntar para o principal, que é a pessoa com deficiência, do que você precisa para trabalhar. Né? Então as empresas, até antes de contratar, elas deveriam entender um pouco como é que o cego trabalha, como é que o deficiente auditivo trabalha,
como é que o cadeirante trabalha, porque daí ela ia quebrar esses paradigmas e ela ia entender o dia a dia de nós, né? Ela ia entender melhor. O que falta, na sua opinião, Patrícia, para as pessoas entenderem melhor e aceitarem melhor essa diversidade? Eu acredito que pela conscientização, eu acredito que tem que haver pessoas como você que abre esse espaço para ser falado nesse assunto. E por pessoas com deficiência. É um privilégio eu estar aqui. Dificilmente você vê uma pessoa com deficiência na frente das câmeras falando de inclusão, né? E estando à frente de um projeto dentro de uma empresa. Você não está falando de inclusão, você está falando de normalidade. E nós, os normais, que gostamos das coisas certas, temos que fazer uma força muito grande para mostrar que temos alguma coisa, que defendemos alguma coisa. Porque o errado está livre, leve, solto e tem... todas as televisões estão abertas para isso. Né? Quer mostrar porcaria? Tem, tudo quanto é lugar. Agora você quer mostrar uma coisinha certa. Olha, nós temos condição, nós isso, nós aquilo. Tem que ficar, olha... Né? Parece aqueles videogames que você está quase chegando no alvo e de repente despenca. Né? Game over. Game over. E eu acho importante mostrar que para quem não me conhece, para quem pensa, eu tenho 10% de visão, né? Eu tive glaucoma quando criança, eu costumo brincar que eu tive doença de velho muito cedo, né? Eu tava com 2 anos e meio. E aí eu digo, as pessoas dizem assim, você se supera, você é uma pessoa que, nossa, muda a vida da gente, que nem Rodolfo fala, é uma lição de vida. Mas para mim, o meu dia a dia, ele é tão normal, ele é tão comum, que tudo que eu faço não é uma superação, é meu dia a dia. O que eu preciso, eu solicito ajuda. Eu acho que isso a gente exercita a humildade da gente. Exatamente, né? E muito. Muito. E nas coisas que eu não necessito, realmente eu não peço auxílio porque eu consigo fazer. Eu consegui me adaptar. Sim. Hoje, vindo para cá para a televisão, eu vi uma cena que me comoveu bastante. Eu parei para tomar um lanche numa lanchonete e de repente entra uma pessoa cega e vai procurando pelo sanitário. O rapaz de dentro da lanchonete saiu, veio, meu irmão, vem aqui, pegou pelo braço e foi conduzindo. Eu vi que era um gesto de amor e carinho, não de reconhecimento e não de cumprimento de lei. Aquilo me chamou muita atenção. Né? Que bom. Ele parece que se colocou no lugar do outro e fez o melhor para atender o outro. Que bom. Né? Eu posso só fazer uma propagandinha? Lógico. Olha, se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre esse assunto, sobre o que nós podemos estar fazendo nas empresas, não só nos funcionários, nos colaboradores, nos empresários, no público, no consumidor, entra no site www.arquitetosdacriatividade.com.br, que lá a gente tem um espaço que está sendo construído para ser dedicado a essas palestras. Pode falar de novo? www.arquitetosdacriatividade.com.br. Maravilha. E vocês também me encontram no Facebook, sou Patrícia Aracaki. Tô lá no Face. Tem uma página também chamada Mais Inclusão, Menos Preconceito. Tá tudo em fase ainda de construção, trabalho muito, então quase não tenho tempo de estar fazendo isso, mas estou a todo vapor para poder construir um mundo melhor, acho que um mundo mais acessível. Eu quero muito essa causa, é uma causa pessoal até. Eu acho isso importante. Foi o que eu falei para a Patrícia. Quando eu a conheci, isso passou a ser uma causa pessoal. Mesmo sendo temporário, tenho certeza que isso ficou em mim. Isso é uma experiência de vida que eu faço questão de praticar. E você, Patrícia, falava nos bastidores que você está levantando um movimento. Eu falei, lança no programa, vamos fazer aqui, nós temos aqui 1 minuto para encerrar. Não vamos deixar... Então vai lá, com você, Patrícia, com muito você. Bem. Gente, eu estou procurando parceiros para poder fazer a virada da inclusão em São Paulo. A gente tem um monte de virada, tem a virada sustentável, tem a virada esportiva. Gastronômica. É verdade. Né? E eu queria muito fazer a virada da inclusão, poder mostrar os temas, poder mostrar essas pessoas que ficam de trás mesmo dos bastidores, vendo a vida acontecer, né, nesse mundo que não é tão preparado pra gente. E eu queria parceiros. Eu vou deixar também o contato do meu e-mail, aracaki.consulting@gmail.com, sempre acesso. E eu e o Rodolfo, a gente está buscando parceiro para fazer a virada da inclusão aqui em São Paulo. Ou você liga para 11 2306 2914. E se quiser, pode também mandar o e-mail para nós, miratv@r7.com. Eu conversei aqui com
a Patrícia Aracac, com o Rodolfo Zonevan. Está lançado aqui a ideia para a virada da inclusão. Nós estamos aqui dando todo o apoio. Muito obrigado pela participação. Rafael, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado também pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe e prospere a todos vocês, a todos nós também, e a todos vocês que acreditaram, confiaram e aceitaram o nosso convite. Muito obrigado. Obrigada.